como base. Uma referência para ela depois. Exatamente. Precisa fazer alguma apresentação anterior, alguma introdução antes da gente começar? Eu faço aqui, Juliane, aí você começa. Professor Furlan, que é o presidente aí da banca, exatamente. à vontade. Aí deixa eu só achar que eu acabei não abrindo aqui. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para assistir a defesa do projeto de tese da aluna Juliana Martins de Oliveira, intitulada Ecossistema de Realidade Virtual para Auxílio ao Tratamento de Reabilitação de Pacientes com Paralisia Cerebral. Fazem parte desta banca o professor Plácido Rogério Pinheiro, da Unifor, o professor Roberto Munhoz, da Universidade do Chile, é isso? E a professora Vládia Pinheiro, da Universidade de Fortaleza. Então, Juliana, você tem aí de 30 a 40 minutos para fazer sua apresentação, e aí depois a banca vai se pronunciar. Vou compartilhar aqui minha tela, só um minuto. Vocês conseguem visualizar? Sim, Juliana. Sim. Tá. Então, bom dia a todos. Eu agradeço a disponibilidade para que estejam presentes aqui na apresentação desse projeto, né? E contando principalmente um agradecimento especial ao professor, que é meu que é meu orientador, o professor João Batista Furlan, e o professor Roberto Munhoz, tá? Então, dando início, né, como o professor Furlan comentou, né, o meu projeto tem como título provisório um ecossistema de realidade virtual para auxílio a tratamento de reabilitação de pacientes com paralisia cerebral. Falando um pouco da agenda que eu vou abordar na apresentação desse projeto, a gente vai contextualizar um pouco sobre o problema na introdução, né, qual é o meu público-alvo, qual é a motivação, os objetivos gerais específicos que eu vou apresentar, o que eu pretendo trabalhar durante a pesquisa, qual é a metodologia que eu estou utilizando para responder a esses objetivos, para atender esses objetivos, né, falar um pouco sobre alguns relatórios técnicos e publicações e o cronograma do projeto, tá? Então, quando a gente, contextualizando um pouco o problema que a minha pesquisa pretende abordar, então é relacionado principalmente ao âmbito da reabilitação, né? Então, se a gente for pegar algum dado, principalmente da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, nós temos atualmente no mundo cerca de 2,4 bilhões de pessoas que sofrem com algum problema de saúde que se beneficia de um processo de reabilitação, né? Então, a gente está falando aí de 15% da população mundial, e essa reabilitação, ela é independente da condição que aquele paciente, que aquela pessoa se encontra, né? Então, a gente está falando de problemas adquiridos e congênitos, né? Então, problemas adquiridos, a gente pode falar aqui sobre AVC, traumatismos cranianos, como congênito, paralisia cerebral, que é o nosso principal foco aqui desse trabalho, a microcefalia, e por aí vai, né? E se a gente colocar um pouco nesse contexto a nível nacional, nós temos cerca de 6,2% da nossa população que sofre também com algum tipo de deficiência, né? Então, é um número bastante expressivo que é necessário, né, trazer algum tipo de tratamento para melhorar a condição de vida e tentar trazer uma independência dessas pessoas, né? Focando um pouco mais
no problema, né, numa condição específica que eu pretendo abordar nesse trabalho, é relacionado à paralisia cerebral. Né? Então, a paralisia cerebral, ela, ou encefalopatia crônica não progressiva, né, ela é uma lesão que pode ocorrer em diversas áreas do cérebro, né, em uma ou mais partes do cérebro, provocada pela falta de oxigenação antes do nascimento, durante o parto, né, ou após o nascimento, aí até os 3 anos de vida, né. E o maior problema, né, o mais visível é o lado que afeta principalmente as funções motoras, né. Então, pacientes que têm essa condição têm a permanência, entre aspas, intacta, né, do lado cognitivo, porém a função motora ela é bastante debilitada pela falta, por essa lesão. Então, quando a gente foca pelos tipos de paralisia cerebral, né, então os sintomas eles podem ser relacionados a problemas de movimento e coordenação associado, né, porque a gente está falando principalmente de um problema motor, e o tipo da paralisia ela vai ser referente a qual a área do cérebro que está sendo afetada. Então, a gente tem 6 principais tipos de paralisia cerebral, né, de acordo com a área afetada do cérebro, e nesse trabalho a gente pretende abordar, né, trabalhar principalmente com a condição espática, que é a estrutura que a gente chama de piramidal, que ela ocorre tanto na função de hemiplegia, que é quando eu tenho uma área do meu corpo, né, uma lateral do meu corpo, nos membros superiores e inferiores de forma igual são afetados por esse problema motor. A diplegia, no qual eu tenho todos os membros superiores e inferiores afetados, né, com a diferença que a parte mais severa, né, é a parte inferior nos meus membros, e a quadriplégica, que ele afeta de forma média, de grau de severidade, relacionada a tronco, membros superiores e inferiores, tá? Quando a gente fala da paralisia cerebral do tipo espática, né, a gente está falando de algumas contrações musculares, de algum tipo de rigidez e algumas ações involuntárias, né, como alguns espasmos. Só que esses espasmos, eles não são tão impactantes para a condição dessa pessoa que tem algum tipo de paralisia do tipo espática, tá? Então, um pouco mais diferente da discinética, que esses movimentos involuntários, né, essas espaticidades, que não consigo falar, são mais prejudiciais, então elas acontecem em uma frequência maior e trazem uma debilidade maior para a condição daquele paciente. Então, com isso, né, quando a gente fala da condição da paralisia cerebral, né, dentro do processo de reabilitação, vários tipos de reabilitação, eles são apresentados para melhorar o condicionamento e a independência desse paciente, né, ao longo da sua vida. Então, se a gente levar em consideração a um programa neuropsicomotor que é trabalhado no NAMI atualmente, que foi o local de observação que eu tive, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, é trabalhado com situações lúdicas e atividades que simulam as atividades do cotidiano, né? Então, a gente está falando de algumas imagens como listadas aqui, né? Atividades de fisioterapia, né? Que é exatamente o exercício da musculatura daquele paciente, e atividades lúdicas, né, como cortar um papel, trazer algum jogo, né, como um jogo de encaixe, para melhorar a habilidade motora e, consequentemente, também a habilidade cognitiva, que elas acabam andando juntas quando eu trabalho com esse tipo de ludicidade. Então, o tipo de reabilitação, ele é referente principalmente a qual é a motivação que aquele paciente tem, e qual é o tipo de disponibilidade que eu tenho relacionado a tratamento que aquele paciente tem acesso, né? Então, é bem importante levar isso em consideração, porque quando a gente fala de reabilitação,
acreditamos que não existe uma reabilitação melhor do que a outra, né? Existe um processo bem definido, uma metodologia, um tempo referente à aplicação, para que aquilo ali traga algum tipo de resultado, e, consequentemente, a motivação do paciente para que ele, no meio do tratamento, ele não se desestimule, né? Ou que fique repetitivo, cansativo ou dolorido, né? Doloroso. Então, isso traz a nossa principal motivação, né? A motivação desse trabalho, desse projeto, é trazer uma melhora das habilidades motoras e cognitivas, né, desses pacientes através de atividades que simulam o ambiente real e a ludicidade que eles já estão acostumados a trabalhar dentro desses processos de reabilitação. Então, relação entre formas, ambientes, situações que simulam esse cotidiano, né, trazendo alguns exercícios de extensão e flexão que são bem referentes aos trabalhos de fisioterapia, né, para reduzir a contração e a rigidez, que é uma característica da paralisia cerebral, né, e melhorar as habilidades motoras finas, né, que são os atos mais delicados, né, como pegar uma caneta, trazer um movimento de pinça, né, das mãos, melhorar a habilidade dos dedos para que esse paciente, essa pessoa possa ter uma vida melhor, né, e conviver melhor com a lesão progressiva, já que ela não tem cura, né. Porém, se eu não consigo fazer um tratamento relacionado à reabilitação desse paciente, a musculatura tende a atrofiar. Então, quanto menos ação eu tiver, mais difícil é para aquele paciente ter uma vida mais independente, né, ao longo dos anos. Então, com isso, o que eu espero dessa pesquisa, né? Então, eu pretendo responder, basicamente, quais são as características que esse ambiente virtual ele deve contemplar para promover, de fato, a reabilitação eficaz desses pacientes com paralisia cerebral, né? Então, como comentado, existem muitos processos de reabilitação, existem tratamentos já voltados para a realidade virtual, né, tratamento de realidade virtual, utilizando jogos de prateleira ou jogos desenvolvidos especificamente, mas que, de fato, quais são essas características que vão promover uma reabilitação eficaz, né? Então, é uma pergunta que eu acredito que é bem relevante para o tema e que ainda tem algumas variáveis que precisam ser avaliadas para ter essa resposta de uma forma mais concreta. Como objetivo desse projeto, né, a pretensão é desenvolver um ecossistema de realidade virtual para auxílio ao tratamento de reabilitação de pacientes com paralisia cerebral. E como objetivos secundários, né, objetivos específicos, eu pretendo determinar um conjunto de características que devem ser contemplados em um sistema de realidade virtual voltado para auxiliar esses tratamentos de reabilitação, que vão me ajudar a responder a minha pergunta de pesquisa, e através desse conjunto de características, desenvolver um conjunto de módulos, né, para a criação desse ecossistema, né, incluindo essas atividades lúdicas, né, e essas atividades que simulam o cotidiano, com esse objetivo motor e cognitivo, e criar uma interface para a coleta e análise de informações que ela é voltada principalmente para a utilização do meu profissional. Então, esse objetivo, ele tem uma característica de trazer uma ferramenta para o meu profissional para que ajude a centralizar as informações e um auxílio ao diagnóstico e mostrar o percentual, a evolução daquele paciente de uma forma mais exata, né? E, por fim, avaliar esse ecossistema de realidade virtual como ferramenta no auxílio da reabilitação de pacientes com paralisia cerebral, para saber se esse conjunto de características que foram levantadas, de fato, traz uma eficácia para dentro desse processo de reabilitação. Então, a classificação da minha pesquisa, né, ele tem como natureza uma pesquisa aplicada, né, ou pelo menos uma pretensão,
A minha abordagem é relacionada a uma pesquisa qual e quantitativa, né? Então, eu tenho uma atividade de observação e interpretação de fenômenos que são combinados com essa análise de indicadores que podem ser mensuráveis na identificação desses resultados, na atribuição de significados, né? Associados ao uso dessa ferramenta. Ele tem um objetivo exploratório, né? Porque eu quero analisar quais situações ocorrem a eficiência do processo da reabilitação com o uso dessas soluções, e descritiva, porque a gente registra e interpreta algumas particularidades durante o emprego dessas ferramentas, né? E o nosso tipo de procedimento que eu pretendo abordar é a pesquisação, né? Que é executar as ações estratégicas que exigem a participação desses atores, né? Ou seja, os pacientes com paralisia cerebral, promovendo esse conhecimento, né, a partir dessas constantes relações entre o que foi abordado na teoria, né, principalmente junto com aquele conjunto de características, e a prática, né, como é que essas características, de fato, elas se aplicam e qual é o resultado que eu vou ter com essa prática que foi aplicada. Então, falando um pouco da metodologia, dividi em três grandes etapas, né, que são divididas de forma sequencial, né, independente. Então, a primeira, eu falo sobre o estudo de revisão dos temas relacionados. A segunda é a estruturação do ambiente virtual e, por fim, o experimento. Então, aqui os próximos slides eu vou comentar um pouco sobre o que eu pretendo trabalhar, ou o que eu estou trabalhando já em cada etapa dessa metodologia. Então, quando eu falo do estudo e revisão dos temas relacionados, eu tenho quatro grandes passos, né, para tratar. Então, eu começo com testes iniciais, né? Então, quando eu falo em testes iniciais, eu tenho como premissa que esse projeto de tese, ele é uma continuação de um projeto de mestrado que foi apresentado em 2016, final de 2015, agora não lembro mais, que teve como aplicação, né, o desenvolvimento de um ambiente virtual voltado para esse tipo de paciente com paralisia cerebral, né? Porém, durante os resultados do projeto de mestrado, nós tivemos como resultado os testes dos profissionais e a avaliação por esses profissionais, né? Então, nós não tivemos a oportunidade naquele momento de fazer a aplicação, de fato, fazer a pesquisação com os pacientes que, de fato, apresentavam paralisia cerebral, né? Então, esses testes iniciais, eles visaram já pegar uma aplicação que foi desenvolvida e fazer os testes junto com essas crianças com paralisia cerebral. Então, nós fizemos um teste aí com crianças entre 3 a 8 anos, para identificar quais são os gaps que a gente tinha, e com a observação durante esses usos, tentar ver uma melhor forma de implementar ou reestruturar esse ambiente, e além de verificar os resultados que foram obtidos, né? Então, a gente percebeu que a forma que a gente estava mensurando os resultados não era uma forma tão que nos trazia uma informação que a gente gostaria de responder, né? Então, eu tinha como principal forma de mensurar a utilização do MindWave, que ele coletava ali o nível de atenção, a frequência em hertz, principalmente do lobo frontal, qual o percentual de atenção que aquela criança tinha enquanto estava utilizando, e, consequentemente, fazer uma relação entre o tempo, os erros e os acertos que aquela criança tinha durante cada atividade, e, com isso, tentar mostrar se aquela criança teve uma evolução ou não, né? Então, a gente viu que só capturar o nível de atenção não é suficiente. E aí, um outro passo, né, esses são os nossos testes iniciais. Então, um outro passo era identificar o perfil desse profissional, né, o profissional que trabalha com reabilitação dentro desse público. Esse passo, ele tem um objetivo que eu acredito que é bastante importante, que é para saber se a realidade que a gente tem aplicando no NAMI, ela, de fato, ela é uma característica, ela é uma realidade que outros profissionais da área têm como relevantes ao tratamento
ao tratamento de reabilitação, né? Então, identificar qual é o perfil profissional desses profissionais, qual é a média de duração dos tratamentos de reabilitação, qual é o público-alvo, como é a forma que ele trabalha. É bem importante a gente identificar para a gente, de fato, entender como é que aqueles resultados eles vão se refletir, né, para que eu consiga trazer uma ferramenta que, de fato, auxilie aquele profissional para ajudá-lo a algum tipo de tomada de decisão. O outro passo, após essa identificação do perfil do profissional, né, fazer a identificação das atividades para implementação no ambiente virtual. Então, na aplicação anterior, que é relevante aos testes iniciais, foram desenvolvidas 6 fases, né, e aí foram implementadas mais 4 para fazer esse teste, então, ao todo ficaram 10 fases. E durante a identificação desse perfil de profissional, a gente identificou que a maioria dos profissionais, eles trabalham no tratamento de reabilitação, independente do tipo dela, né, voltada para a paralisia cerebral, com mais de 6 meses de duração. Então, me vem uma pergunta, como é que eu consigo trabalhar 10 fases durante 6 meses, tendo que, durante um processo de reabilitação, aquele paciente tem contato com essas sessões 2 vezes por semana, uma média de 1 hora durante cada sessão. Então, ia chegar um ponto que ia ficar saturado e eu não consigo atender a todos os objetivos que aquele processo de reabilitação necessita. Então, a gente identificou esse passo para, junto com os profissionais, identificar essas atividades e qual é o objetivo que aquela atividade se relaciona, principalmente ao lado motor e cognitivo. E, por fim, revisão sistemática, né, para a gente fazer uma pesquisa dentro dos projetos, dos artigos que já foram publicados referente ao tema, o que a academia está trazendo, né, quais são os estudos que estão trazendo alguns resultados para que a gente tenha como base, né, e promover um melhor estudo a partir dessas informações. Então, no passo 2 da nossa metodologia, eu falo sobre a estruturação do ambiente virtual, né? Então, o ambiente virtual, ele está sendo estruturado basicamente dessa forma, né? Então, o meu paciente, ele tem a utilização de um óculos de realidade virtual, né? Porque eu trabalho com uma aplicação desse ecossistema de forma imersiva. Junto a ele, uma touca de EEG. Então, essa touca ela tem 20 canais e eu consigo fazer um mapeamento do cérebro, então eu consigo identificar quais são as áreas ativas e se aquilo ali, ele perdura por um determinado período, né, e assim a gente consegue fazer uma comprovação que aquela área foi ativada e que aquela área está trazendo uma neuromodulação, né, uma forma que o cérebro tem como para ligar novos neurônios para que aquela aprendizagem seja conquistada. O Leap Motion como ferramenta que vai fazer a interação entre homem e máquina, né? Então, o Leap Motion é uma ferramenta que ele não é atrelado ao corpo do paciente, né, dando a liberdade no movimento das mãos, e ele tem sensores de infravermelho que fazem uma leitura piramidal, né, uma forma invertida, que ele consegue ler o movimento das mãos e braços. Então, ele vai estar interagindo com o jogo, um jogo sério, que é o que a gente chama, intitulado de Rehab Fun, né, que é uma reabilitação divertida, e ele vai estar alimentando uma aplicação independente com essas informações, né? Então, essa aplicação, que é o que eu chamo de aplicação administrativa, vai ser a principal ferramenta para que aquele profissional consiga consolidar todos os dados que está sendo extraído daquele paciente, né, durante as atividades. Então, principalmente o eletrocefalograma, durante o período das atividades, tempo, acerto, e ele consegue fazer um mapa de calor, principalmente relacionado a essa touca, ele consegue identificar um padrão de frequência cerebral daquele paciente durante a utilização, e também consegue colocar outras ferramentas que ajudam aquele profissional na tomada de decisão. Então, uma anamnese, a avaliação motora,
o TED, que é um formulário de observação, de caráter observacional, que o profissional já utiliza para fazer a avaliação daquele paciente. E essas duas ferramentas, elas têm a comunicação via Web API. Então, esse daqui é o que eu chamo de ecossistema de ambiente virtual que nós pretendemos trabalhar nesse projeto. Então, tendo uma observação muito específica relacionada à estruturação do ambiente, eu tenho 3 implementações, né? Então, a inclusão de novas fases desse ambiente virtual, intitulado RehabFan, a implementação dessa área administrativa para análise dos dados e, consequentemente, a implementação do Machine Learning. Como eu falo que essa área administrativa, ela pretende ser um apoio para a tomada de decisão do meu profissional, eu pretendo aplicar esse Machine Learning para que ele consiga identificar alguns padrões e que esses padrões eles sejam refletidos para o meu profissional como uma informação que ajude a esse tipo de tomada de decisão. E falando ainda no processo de desenvolvimento dessa estruturação, né, eu escolhi o processo de desenvolvimento cascata, até porque o time é pequeno, né, e a gente, de fato, com a validação que a gente está fazendo, pelo menos dentro do processo de desenvolvimento, junto com a equipe que já desenvolve, então faz sentido esse processo cascata durante esse processo de desenvolvimento. Vou passar porque eu acredito que é bem comum, né? Só uma observação com relação à validação, os testes dessa aplicação, eu pretendo fazer 2 avaliações, né, 2 validações antes de iniciar o experimento. Avaliar a ferramenta conforme a avaliação da tecnologia assistiva, né, então, essa avaliação é uma avaliação brasileira, que é proposta para profissionais que auxiliam esses indivíduos na seleção de novos dispositivos ou tecnologias assistivas adicionais que queiram garantir a combinação ideal entre o cliente, que é o meu profissional, e o meu paciente, e a tecnologia. Então, ele tem um conjunto de formulários que eu consigo aplicar como um baseline, né, antes da aplicação, durante a aplicação e posterior à aplicação, para identificar se aquela ferramenta que está sendo proposta, de fato, ela é uma ferramenta que vai garantir que aquele tratamento possa ser realizado, um tratamento de reabilitação, aqui especificamente falando, e que não vai trazer risco ao meu paciente, né, que é o principal ponto aqui. E a realização dos testes com esses especialistas e o time de desenvolvimento com a finalidade de avaliar e analisar o comportamento desse machine learning antes da gente entregar isso para o nosso usuário final, né, que é o meu profissional da saúde. E aí chega o nosso experimento. O meu experimento, ele tem 8 passos, tá? Ele inicia-se com o recrutamento desses voluntários, né, dos meus pacientes, para esse tratamento auxiliar. Então, o modelo de trabalho aqui é fazer uma apresentação para a família, né, daqueles pacientes, para os pacientes, os profissionais que acompanham aquele paciente, né, explicando o objetivo, fazendo a apresentação do ecossistema, e aí a gente tem a chamada desses voluntários, né, para participar dentro dos tratamentos. A partir do momento que a gente consegue fazer esse recrutamento, né, uma avaliação psicológica desses voluntários, ela é realizada. Então, a gente tem um time que contém alguns psicólogos, né, alguns estudantes aí da Unifor, que vão nos ajudar a fazer esse tipo de avaliação psicológica. A partir do momento que a gente tem essa avaliação, é feita uma classificação desses voluntários para saber se, de fato, quem são aqueles voluntários que podem ou não participar do programa, né, dentro desse experimento. E as pessoas que não puderem participar, né, de acordo com os critérios de classificação que foram definidos, a gente vai direcionar, os profissionais vão direcionar para outros tipos de tratamento, né, fazer um encaminhamento adequado, né. Posteriormente, um treinamento com os profissionais que vão ajudar a aplicar o RehabFan vai ser realizado, para que posteriormente, no passo 5, a gente possa aplicar, de fato, a ferramenta RehabFan como ferramenta auxiliar ao tratamento realizado. Ao final da aplicação, né, uma reavaliação psicológica é realizada, né, para a gente identificar como era a baseline e o que foi que mudou após essa baseline.
Por fim, eu tenho a análise dos dados, né, que é a junção da avaliação, que foi feita antes da aplicação do RehabFan, a aplicação dele e após a reavaliação, e por fim, os resultados e as conclusões serão obtidas com base nos dados que a gente coletar. Como item 3, né, os relatórios técnicos e publicações relacionados ao projeto ou correlacionados, né, eu já tenho uma publicação referente à tese, que essa publicação teve o objetivo de mostrar quais foram os resultados obtidos na etapa 1 do meu projeto, mais especificamente relacionado aos testes iniciais da ferramenta. E eu tenho 2 publicações já correlacionadas, né, junto com alguns colegas de mestrado e doutorado que tivemos aí dentro do PPGIA, né. Então, teve um foco da internet das coisas, voltado para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e a utilização de um robô como terapia de reabilitação, né, utilizando um aplicativo para que eu possa direcionar esse robô a fazer um circuito, né, então a gente envolveu muita questão motora e a lateralidade daquela criança, com paralisia cerebral. Então, é o mesmo público-alvo que a gente aborda nesse projeto. Com relação ao cronograma, eu pretendo realizá-lo em 36 meses, né, esses 36 meses então, estão considerando o tempo relacionado ao pré-requisito que o programa de doutorado exige, né, que são os créditos relacionados, né, às aulas que a gente precisa. Então, aqui eu já tenho a premissa que isso já foi realizado, né, e dentro dessas 3 etapas da minha metodologia, ele é dividido em 5 etapas. Então, eu tenho como tempo, né, 1 ano para esse estudo e revisão dos temas, né, então envolve aí os testes iniciais, a identificação do perfil profissional, o levantamento de quais atividades eu preciso para implementar e a minha revisão sistemática. Na etapa da estruturação do ambiente, eu divido ela basicamente em 2, né, então a etapa 2, ela compreende a implementação dessa reestruturação do ambiente virtual, e na etapa 3, a validação, tanto voltada para a avaliação da tecnologia assistiva, quanto a avaliação para identificar o comportamento do machine learning com os dados que eu coleto durante a utilização das atividades pelo RehabFan. E, por fim, o meu experimento, ele também tem 2 etapas. Então, a etapa 4, que leva em torno aí de uns 7 meses, é relacionada ao meu experimento, né, então é a minha pesquisação de fato, onde eu consigo dividir o meu público, né, dividir meu N em 3 grupos, onde cada grupo ele tem uma particularidade para que a gente consiga coletar e fazer uma comparação dos dados que são obtidos ao longo desse estudo, e na etapa 5, o resultado e a conclusão do meu experimento, né, dos dados que foram coletados durante a etapa 4. Eu vou passar aqui a descrição das etapas, que foi aquilo que eu acabei de comentar, tá? E aí, por fim, eu tenho algumas referências que eu acabei utilizando aqui durante a apresentação. Então, com isso se encerra a minha apresentação. Eu estou disponível à banca. Obrigado, Espero Juliana. que eu tenha repassado da melhor forma. Com certeza. Obrigado, Juliana, pela sua apresentação. A gente parte agora para a avaliação da banca. E aí, eu tenho aqui uma dúvida pertinente. O professor Roberto Munhoz, ele, apesar de ser externo, ele é co-orientador da tese. Aí eu não sei se eu deixo ele falar primeiro, depois da banca. Professor Plácido, sua opinião, por favor. Sua opinião, professor Plácido. Não, bom dia a todos. Desculpe, eu entrei aqui foi muito rápido. Professor Munhoz, prazer. Certo? Tudo bem por aí? Como estamos aí no Chile? Bom, está um pouco melhor que vocês agora com o Covid, mas está complexo, né? Está complexo, né? O senhor está em Valparaíso, é isso, professor? Eu estou em Valparaíso.
estou na universidade agora. Nós estamos retornando gradualmente a dar aulas em uma modalidade mixta, né? Presencial e não presencial. Maravilha, maravilha. Já tomaram vacinas todos vocês ou ainda estão chegando? Não, temos pouca, mas 3 milhões, né? 3 milhões, nós somos 18 milhões. Os professores da universidade não são grupo de prioridade. É uma pena, né? Pois é. É assim, bom, gente, em geral, a gente deixa o orientador e o orientador para falar por último, respectivamente, certo? Primeiro a banca fala, tá certo? Em geral, é o externo, né? O membro externo que fala primeiro, no caso, nós somos 2 internos. Depois, em seguida da avaliação, fala o co-orientador, e depois o orientador, tá certo? E depois é franqueada a palavra ao público. Segue os mesmos procedimentos da defesa das apresentações de mestrado e doutorado. Ok, Furlan? Ok. Ok. Aí você resolve, Furlan. Pois é, como ele está na condição de co-orientador, professor Roberto, então acho que ele deveria falar após a banca. Uhum, Acho também. Espero que o professor Roberto concorde também. Sim? Tudo bem? Tudo bem, eu não tenho problema, né? Ok, perfeito, obrigado. Pessoal, eu tiro aqui o compartilhamento da tela ou eu permaneço? Não, deixe, porque a gente vai fazer alguma, né, professor Plácido, pode fazer alguma referência aqui a... Sim, eu concordo com você, Plácido. Então, agora eu passo a palavra à banca, então. Aí, professor Plácido, professor Vládia, né, vocês podem decidir aí como são membros internos. Professor Plácido, pode começar. Então, ok. Bom, ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá certo? Convite para avaliar a proposta de doutorado da Juliana. Eu já venho acompanhando o trabalho da Juliana há algum tempo e o seu empenho aí nessa temática. Ela já vem, o seu trabalho de mestrado foi sobre isso, então ela vem já vem com conhecimento sobre o tema, sobre o assunto em si. Então, eu acho isso muito importante. Essa é uma temática de uma relevância social muito abrangente, tá certo? Aos que me conhecem, sabem que eu sou, vamos dizer assim, um apaixonado por pesquisa aplicada, tá certo? Eu não tenho nada contra a pesquisa pura. Ao contrário, eu acho que ela tem que ser feita, eu acho importantíssimo. Mas a sociedade hoje é tão carente de contribuições, e muitas vezes se bate tanto na academia, porque não faz, vamos dizer assim, porque é direcionado muitos recursos e a gente precisa realizar aplicações de vulto social. E essa é uma temática que permite isso. Muito interessante a participação de um pesquisador externo, no caso, o professor Vitor Munhoz, da Universidade de Valparaíso. É muito importante isso daí, gente, eu acho que isso faz o programa crescer, o intercâmbio dos alunos, o nosso intercâmbio, conhecer, eu acho que isso daí é de uma relevância muito grande para o seu trabalho, Juliana. Então, tirando essa parte introdutória, eu queria entrar um pouco agora na parte do texto em si, do que você escreveu. Uhum. Sempre se diz assim, não coloque figuras na apresentação que não esteja no texto, porque o pessoal da banca vai pedir para inserir as figuras da apresentação no texto. E eu acho que o Furlan esqueceu de dar o recado, tá certo? Então, eu adorei a sua apresentação, tá certo? O texto está muito bom, mas eu gostei muito da sua apresentação e eu gostaria que você pudesse inserir algumas figuras dessa no seu próprio texto do seu projeto, tá ok? Por exemplo,
certo, essa figura aí é muito importante, mas tem uma outra logo em seguida que você coloca na introdução, essa daí, por exemplo, também. Então, assim, Juliana, eu vejo essas propostas, mesmo uma proposta, eu senti falta de você detalhar mais, de você escrever um detalhamento. Eu vejo as teses, as dissertações, como um meio de campo entre o livro e o artigo. Mas, para ter isso, ela tem que ser autônoma por completo. Então, não se furte a escrever bem sobre a temática, sobre sua contribuição. Faça isso, porque isso motiva o leitor. Isso deixa o leitor motivado a ir ler seu trabalho até o fim. Ele pode não entender determinadas aplicações de metodologia ou alguma metodologia mais específica, mas ele vai ficar tão apaixonado pelo seu trabalho que ele vai ficar andar com ele debaixo do braço, lendo o tempo todo, até pelo capítulo que você escreveu. Vai referenciar muitas vezes as figuras que você colocou, a forma como você colocou. Então, eu senti falta, Juliana, disso, desse desmembramento. Você fala muito bem da problemática, só que eu teria inserido uma sessão aqui sobre a problemática, certo? Você inicia aqui você inicia com a introdução, depois coloca aqui a motivação e depois coloca os objetivos. Eu teria inserido uma sessão, uma problemática, finalizando com a questão problema, a questão de pesquisa, e até deixaria grifado, na minha opinião, a sua questão de pesquisa, tá? Minha opinião sobre isso daí. Isso aí é metodologia, e uns fazem de forma diferenciada, outros não, mas alguns trabalhos que eu vi das ciências sociais aplicadas, eles gostam muito disso, e eu tenho aprendido um pouco com eles lá, para trazer um pouco aqui para nós, Ciências Exatas da Terra. Bom, quanto ao título, ecossistema, eu achei impactante, certo? É um negócio assim, a gente não está muito acostumado com esses títulos em Exatas da Terra. Mas eu não tenho nada contra, não, ao contrário, eu achei bacana, certo? Eu só tiraria a palavra auxílio e colocaria apoio, tá? Eu seria mais... Mas aí é questão de... Bom, eu fiquei aqui, Juliana, pensando aqui nesse processo de validação que você apresentou aqui. Esse processo, esse processo é único? Existe outros processos? Foi construído por vocês? Me diz aí, essa validação você faz primeiro uma etapa de validação, não é isso? Sim. Depois ele se aplica até a parte machine learning para poder... Isso aí. Esse processo de validação é feito por vocês, pelos profissionais de TA? Como é que é esse processo? Me descreva um pouco mais sobre isso. Uhum. Então, esse processo, principalmente aí voltado à avaliação de biotecnologia assistiva, né, ele já é um processo existente, né, ele extrai de um processo europeu, né, e adaptado à realidade brasileira, né. O que acontece? Ele é um modelo conceitual, né, para fazer essa abordagem, e nós fazemos a aplicação, e o público-alvo que responde a essa avaliação são os profissionais de reabilitação, né? Então, a gente fala de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo, principalmente, né? Além do neuropediatra que pode fazer o acompanhamento. Então, ele é dividido pelo formulário do cliente, né? Então, qual é o cliente? Meu cliente é o meu paciente, né? Então, ele faz uma investigação dessas pessoas que utilizam ou que podem utilizar essa tecnologia assistiva, né? Então, ele tem 54 itens, eu estou olhando aqui no texto só para lembrar principalmente os números, né? Então, ele tem 54 itens dentro desse questionário que fazem a investigação da percepção de forma subjetiva
daquele paciente, daquele cliente, né, em relação ao uso dessa tecnologia. Eu tenho outro formulário, que é do dispositivo, que é relacionado a investigação da ferramenta em si. Então, ele é utilizado principalmente pelo meu profissional, contendo também, vou falar um checklist, né, de 22 itens, que ele examina principalmente a parte dos incentivos, né, quais são os impedimentos, quais são o que pode afetar de forma de risco, né, para a utilização dessa tecnologia. Eu tenho para entender se os requisitos que são relacionados ao recurso do ambiente, ele de fato faz sentido para essa tecnologia e para a utilização dela, e a influência, né, que aí é mais voltado para a parte da motivação, né, a influência que essa combinação da tecnologia assistiva dentro de um tratamento de reabilitação, ele vai trazer de benefício para o paciente. Então, eu tenho esses 2 formulários que são aplicados durante o uso e posteriormente, né, que é o que ele chama de follow-up, que é administrado, que pode ser administrado aí 1 ou mais vezes aí durante um período de tempo. Quer dizer, esse processo de validação é um processo europeu, adaptado às condições nossas, latino-americanas e brasileiras e chilenas como um todo, tá certo? Uhum. Você está olhando por esse lado. Eu faço uma pergunta, essa foi a minha dúvida maior. Bom, primeiro você já me esclareceu a origem desse processo de validação, que eu não conhecia. Existem outros processos, por exemplo, um que seja americano ou um que seja asiático, para isso você tem conhecimento? Porque, claro, eu acho que você está certíssimo, eu acho que você está seguindo a nossa cultura eminentemente originária da Europa, né? Eu acho que está correto. Eu fiquei curioso de saber se existiriam outros processos de validação em outros países, em outras regiões do mundo, já que uma tese é uma coisa genérica, né? Uhum. Professor, existe sim. De momento, assim, eu não recordo o nome, né? Eu dei uma lida bem por cima, mas como eu foquei, né, dentro dessa adaptação brasileira, eu olhei mais para o lado europeu, de fato. Mas a metodologia deles, né, eles têm umas divisões lá com relação ao que é composto no questionário, né? Mas a metodologia é bem próxima, né? Então, formulário para o meu cliente, né, com o âmbito da análise da utilização dele e da análise da ferramenta e como ela pode ser aplicada durante esse tratamento. Ok, Juliana. E aí fica uma pequena observação para você eu acho que no momento que você inserir isso, deveria citar as outras que existem, pelo menos citar, referenciar e dar uma justificativa por que está usando essa. Afinal, trata-se de um trabalho de doutorado e uma coisa bem mais genérica e que as pessoas vão consultar bastante sua temática. Então, elas vão dizer por que ela não usou meu processo, tá certo? Então, eu fico olhando esse lado. Bom, aqui a parte da realização dos testes por especialista e a parte da aplicação de aprendizagem, aí ainda não foi descrito especificamente a metodologia, mas tudo bem, isso aí é um trabalho que, com o tempo, acredito que vocês vão seguir. Eu vi aqui uma parte aqui veio do seu trabalho de mestrado, né, que é o que você trabalhava, eu vi aqui a sua aprovação no Comitê de Ética, que foi uma das coisas que eu dei uma olhada aqui rapidinho, devido à necessidade de fazer isso, e vi aqui também as suas publicações, tá certo? Já tinha visto aqui a sua publicação aqui com o trabalho já encaminhado na Neural Computer, da ferramenta que você vai usar. Vi aqui mais 2 publicações aqui em seguida relacionadas ao tema. Eu quero parabenizar aqui por já ter conseguido isso. Isso aí é uma condição importantíssima para seguir nas teses de doutorado, né? A gente tem isso como uma condição importantíssima hoje de cobrança dos nossos alunos.
E no mais, Juliana, estimular você que siga a sua pesquisa. Eu fiquei muito feliz e agradeço muito pelo convite, pela participação, à banca, ao João, ao professor Roberto Munhoz, que eu não conhecia, e a Juliana. Espero que o professor Roberto tenha a oportunidade de vir a Fortaleza, tá certo? Conhecer a Unifor, conhecer a nossa Unifor, tá certo? E aí eu passo agora a palavra à Vládia. Desculpa, ao Furlan, e aí, Furlan, você dá o devido encaminhamento, me perdoe. Ok, obrigado, professor Plácido, sem problemas. Professora Vládia, por favor. Olá, bom dia. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Estão me vendo? Bom, eu queria agradecer ao Furlan a oportunidade de conhecer o trabalho da Juliana, né? Eu não conhecia de perto, sabia notícias, né, de todo o sucesso que ela teve no mestrado, e a gente tem, né, a expectativa do trabalho dela do doutorado. Agradecer também ao professor Munhoz, né, pela parceria com o nosso programa, certo? E, assim, enquanto coordenação, dizer que eu estou aqui à sua disposição, professor Roberto, né, para lhe acolher alguma dúvida, estender essas parcerias e agradecer desde já, tá? Então, vamos lá, Juliana, e Furlan e professor Roberto, professor Furlan e professor Roberto, né? A ideia aqui é a gente aprovar o projeto de tese. Inclusive, Juliana, na chamada, eu ontem conversei com o Furlan, saiu a defesa da sua qualificação, né, no e-mail, foi assim, não é o momento ainda, né, até pelo seu documento, como você fala, né, a gente está aprovando o seu projeto de tese, corrigindo uma lacuna que ficou, né, até então, até para você ir direitinho com o cronograma e retomar a pesquisa após esse ano meio parado, ficou o seu andamento do ponto de vista dos testes, com os profissionais de saúde, crianças, tudo muito crítico nessa pandemia. Tá? Então, eu estou a par desse seu problema. A própria CAPES, ela está sensível a esses casos, né, de atrasos, digamos assim, entre aspas, de pesquisas que dependem, principalmente como a sua, de profissionais de saúde e crianças, né, e crianças com saúde muitas vezes debilitada, que não pode se expor, etc. Né? Então, eu creio que você tem uma justificativa, né, e a gente justificar esse atraso diante dessa situação. Então, enquanto projeto, o meu objetivo aqui é de, né, sugerir, né, de acrescentar, sugerir melhorias, acrescentar sugestões para o rumo, né, da sua pesquisa. Então, assim, as críticas são nesse sentido, certo? De melhorar o seu trabalho e nessa visão, assim, de dar realmente a ele um caráter, assim, você vem do mestrado, mas agora você está no doutorado, então a pesquisa tem que ser bem mais aprofundada, você tem que embasar mais, né? E aí as minhas críticas vão ser nesse sentido, certo? Espero que fique claro. Bom, o primeiro ponto, assim, antes de passar para as críticas, concordo com o Plácido sobre a relevância do tema, uma pesquisa aplicada de enorme impacto social, certo? Principalmente no mundo em que, né, na situação em que vivemos, que a saúde se torna, sempre foi, mas agora tem tomado, né, a prioridade de governos e da sociedade como um todo. Então, assim, a relevância do tema, toda a caracterização lá da sua pesquisa, perfeito, né, assim, só alguns pontos de melhoria, né, que eu vou sugerir.
Como é uma continuação do trabalho de mestrado, Juliana, certo? Tem que ficar bem claro aonde um termina e aonde o doutorado vai começar. E esse ponto, onde um termina e onde o doutorado começou, né, assim, a sua pesquisa de doutorado começou, e em que bases começou, você tem que deixar bem claro. No documento que eu li, não está claro, nem na sua apresentação. Então, mas eu sei que está claro na sua cabeça e na dos seus orientadores, sim, né? Não tenho dúvida, mas eu acho que você tem que começar a fazer o exercício de escrever isso, de colocar isso no papel, porque quando a gente escreve, a gente organiza. O que é que ficou de problemas, né, que justamente pode ficar na seção de problemática que o professor Plácido falou, sugeriu. O que é que de problemas você identificou do software, do ecossistema, entre aspas, que você desenvolveu, do protótipo dele, os resultados dos testes iniciais que culminaram na sua publicação, né? Que já foi, assim, é como se for, essa sua publicação, eu entendo como se fosse o start para a sua tese. Ela se justifica por isso, por isso, por isso. Certo? Tem que estar Exatamente. Muito claro. E eu senti falta. Então, assim, já fica a minha sugestão de você fazer o exercício de escrever e descrever. Remontar, revisitar os testes, né, que aí são os testes iniciais, que você fez no mestrado, para poder identificar. Bom, a minha ferramenta não contempla isso, ela se demonstrou muito, digamos, cansativa, né, por isso, faltou funcionalidades para isso, nós não fizemos testes com crianças, e os profissionais identificaram esses problemas através do questionário Quali, né, que você aplicou, né, com os profissionais, enfim. Então, tem que ficar muito claro, tá? E não está. Para mim, enquanto avaliadora do seu projeto, como você já tem um certo tempo, você já tem 2017, 2018, 2019, vamos nem contar 2020, você tem 3 anos de doutorado, né? Eu não estou 2018, eu acho. Hã? Acho que eu entrei, final de 2017, dezembro de 2017, eu acho. Não, você, pelo meu controle aqui, depois você vê, tá fevereiro de 2017. Então foi, que eu lembro só da entrevista, certo. Fevereiro de 2017, então você já está com 3 anos, eu não vou nem contar 2020, porque, então, com 3 anos de doutorado, você já teria que ter, pelo menos, e aí já passando para a próxima, a revisão bibliográfica mais robusta, certo? Então, assim, focar nisso, porque não dá para, né, em 3 anos, desde que você fez seu mestrado final de 2016 para 2017, né? Então, você está lá no seu mestrado. Aí, de 3 anos para cá, o que é que teve de tecnologias para reabilitação, né? Essa revisão bibliográfica, eu já estava com essa, como é que se diz, expectativa, eu esperava mais da sua revisão bibliográfica, fruto de uma revisão sistemática ou que seja, certo? Então, um outro ponto de crítica e de foco rápido. Por quê? Porque isso não depende esses 2 pontos não dependem da questão da disponibilidade do pessoal, né? Das crianças e dos profissionais de saúde. Então, isso você já pode avançar rápido e para tentar pegar recuperar esse tempo, tá? E aí, pronto. A sua revisão bibliográfica, a minha sugestão é que ela foque não somente nas tecnologias computacionais para apoiar, otimizar, etc., os processos de reabilitação. Não só no viés computacional, mas que foque também no viés especialista. Aí teria que ver aí com seus orientadores como seria. Por quê? Porque eu acho
que se você quer propor, uma das suas questões de pesquisa, a questão de pesquisa que você colocou aí foi quais características deve contemplar o seu ambiente virtual deve contemplar para promover a reabilitação. Se você vai atrás dessas características, você não pode deixar de consultar a área especialista, né? Seja os terapeutas computacionais, seja os físio, etc, etc. Tudo bem, eu apliquei um questionário no final lá do meu mestrado, e eles disseram, mas como você vai coletar essas características? O que é que a literatura da área de físio, de TO, né? Todos os terapeutas falam com relação a essas funcionalidades ou exercícios que promovam essa reabilitação. Isso eu acho que tem que estar na sua tese. Mesmo que você, obviamente, não seja da área, nós, né, nenhum de nós somos, mas você não pode deixar, assim, dizer só, com base nos especialistas, mesmo porque você não vai ter condições de entrevistar muito, então você vai ter só uma visão. Tudo bem, eles propuseram esses exercícios, e você vai avaliar se esses exercícios melhoraram ou não a condição do paciente. Uhum. Vai ser só isso? Isso é suficiente? Tá? Como é que a literatura, os trabalhos com viés computacional avaliaram? É dessa forma mesmo? Ou esses exercícios são suficientes? Com base em quê? A literatura de fisioterapia, por exemplo, propõe o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, conforme os profissionais, eu vou focar só no 3 e no 4, porque esses são os mais fáceis de implementar. Então, você tem que, a partir dessa revisão bibliográfica, deixar muito claro o escopo, né? Da onde surgiram essas suas funcionalidades. Se você já fez isso no mestrado, ok, você pode revisitar. Então, deu para entender a minha sugestão? Sim, acredito que é isso, e tem aqui a identificação de atividades para implementação do ambiente virtual. Pronto. E justamente o apoio do profissional e a sugestão encontrar também nos trabalhos relacionados. E a literatura, você não somente dizer, eu apliquei um questionário e eles disseram que é isso e isso. Não, você pode até perguntar para eles, você está dizendo que é isso, isso e isso, que são esses 2 exercícios. Desculpa aqui. Mas, com base em qual literatura? Me passa aí, né? Para poder realmente suportar a literatura da área deles, né? Que eu estou falando. É isso mesmo, tá? O que mais? As suas questões de pesquisa. Ok, a questão de pesquisa que você falou, que você colocou, é quase como o objetivo do seu trabalho, né? Então, assim, eu acho que você tem que detalhar mais as questões de pesquisa. Eu colocaria questões de pesquisa, aí é sugestão, vocês podem discutir e tal. Como avaliar o processo de reabilitação? E aí passa pela questão que o professor Plácido falou. Será que essa abordagem para avaliar um processo de reabilitação é suficiente? Então, você vai... também contribuição da sua tese fazer essa análise, né? Mas eu não vou testar várias tecnologias para avaliar. De repente, até pode, e aí ser uma contribuição do seu trabalho, eu avaliei por essa abordagem que você falou, a que você pretende, mas por que essa é melhor? Será que ela não vai estar enviesando? Né? Então, assim, eu coloco como também e aí, obviamente, sugestão, né? E como... Uma outra questão de pesquisa é como ajudar, que você falou na sua apresentação, é como ajudar o profissional no processo de tomada de decisão. Que indicadores são importantes, né? Que dizem se o paciente está melhorando ou piorando. Eu vou coletar tais dados por causa porque eu tenho que avaliar conforme o profissional avalia a evolução do paciente com base nisso. E por isso que eu tenho que avaliar
eu tenho que coletar por sensores tais, né? Velocidade de movimento, eu estou aqui, eu sou super leiga, né? Então, assim, isso eu acho que são questões de pesquisa cujos resultados, né, que você obtiver para essas questões vão ser contribuições do seu trabalho. Tem muitas contribuições que o seu trabalho tem para a própria área não computacional, né? A área de reabilitação, a área fim, né, digamos assim, a área fim, de que tais indicadores, né, tais medidas são as mais importantes, por isso, e essas foram as possíveis de coletar e de analisar automaticamente, né? E aí, por fim, como última pergunta, que realmente eu não entendi, como é que você vê a inclusão, que aí você, no seu texto, você coloca inclusão do machine learning, e aí na sua apresentação você soltou essa história aí de machine learning, em que ponto a aprendizagem automática vai auxiliar, como é que você pensou, da onde surgiu essa ideia, eu fiquei aí, não ficou claro para mim, aí já é uma pergunta para poder eu tentar contribuir aí nessa área também. Tá, com relação à utilização do machine learning, como é que é o processo da arquitetura, né? Vou aqui para tentar explicar da melhor forma. Esse ambiente que eu foco do lado do especialista, né, que é a aplicação web, ele é um centralizador que tem um controle tanto da aplicação do ambiente virtual, né, o jogo sério em si. Então, todos os dados, eles são coletados e enviados para a nuvem, e depois eles são exibidos dentro dessa parte da aplicação web, né? Então, antes dessa exibição, ele passa pelo machine learning para poder apresentar esses dados da melhor forma, né? Então, a integração do machine learning, ele está ali entre os dados obtidos, né, pelo jogo sério, junto com os dados que o profissional coloca, né, que é a parte da anamnese, das avaliações que ele já faz de forma subjetiva, e aí ele faz a ponte entre essas duas informações e faz o aprendizado em cima desses dados para me trazer esses resultados, né, da tomada de decisão. Pronto. Não sei se eu expliquei bem. Tem uma diferença. Tudo que você falou aí diz respeito à análise estatística dos dados coletados pelos sensores e uma análise de dados, né, para apresentar isso de uma forma gráfica, mostrando a evolução do paciente, né, como você colocou aí um gráficozinho. Então, tudo isso aí não é machine learning, né? Você tem que pensar o que é que você quer, em que ponto o uso de aprendizagem automática vai pegar esses dados e vai, por exemplo, ele já vai sugerir um tratamento para o paciente? Isso é machine learning. Então, é isso mesmo. Ele pega esses dois dados, o dado que está na base, que vem da aplicação, junto com esses dados que já são imputados pelo profissional, né, que é a metodologia que ele já trabalha, né, como esses relatórios, e aí ele faz esse processamento para me apresentar a informação para o meu profissional. Tá, mas tem que ficar muito claro que não é uma informação dos resultados do estatístico somente, ou fruto de uma análise de dados. O uso de machine learning vai apoiar o quê? O processo de tomada de decisão para tratamentos. Vou dar um exemplo, que pode ser uma heresia, mas o paciente não está com o membro direito, né, está pior do que o esquerdo, então eu sugiro intensificar, né, mais exercícios no membro direito, certo? Porque quando ele já... Uma atividade tal, é exatamente isso mesmo. Não, isso tem que ficar muito claro, não está, na sua apresentação não ficou claro, e nem no documento. Então, assim, quando você disser usar machine learning, sempre vem à mente que é um processo automático, ele vai usar os dados para tomar decisão pelo fisioterapeuta, não mas como apoio a, né? Então, assim, sempre não coloque só analisando os dados, mas analisando os dados e tomando decisão, e gerando inferência.
raciocinando sobre eles, e não só apresentando os resultados, certo? Como eu disse, é só deixar claro, né? Eu acho que falta, você tem um trabalho de doutorado, você tem um tema relevante, você já tem uma história desde o mestrado que justifica e que com certeza você encontrou motivação e problemas e questões de pesquisa em aberto, só precisa organizar isso, né, na sua cabeça e no documento, e como é que se diz? E transformar isso realmente numa tese, né, justificada, documentada, etc, etc. Então, são essas as minhas sugestões, não sei se você anotou, mas está gravado aí, se quiser eu passo aqui. Tudo anotado aqui. Aí, por fim, quanto ao cronograma, a gente viu, Furlan e professor Furlan e professor Roberto, a gente tem que avaliar, viu, Furlan, enquanto coordenação, porque, assim, a Juliana, ela completou agora em fevereiro de 2021, 4 anos, certo? Então, pelo cronograma aí, eu me assustei, ela tem mais 3 anos. Não, né? não, mas é só uma professora. Então, Coloca eu posso... aí o cronograma para mim, só para eu entender. Porque eu esse cronograma, pronto, é que aqui eu não deixei claro em qual é o momento que eu tô, tá? Mas o momento que eu me encontro é a etapa 3 da estruturação do ambiente virtual. Então, só para até responder... Etapa 2, né? Etapa 2, né? Isso, na etapa 2, 3, exatamente, a estruturação do ambiente virtual, que é o passo 2, a metodologia na etapa 3, tá? Então, isso aqui, de fato, eu não deixei claro e acabei esquecendo de falar isso durante a apresentação. Então você tem 14 meses, é isso? Ou 1 ano? Não, eu tenho basicamente a etapa 4 e 5 para ser concluída, que é justamente a parte do experimento. Pronto, 7, 8 meses, né, mais ou menos? Não. Isso mesmo. Mas, assim, aqui eu coloquei de forma sequencial, né? Mas eu já consigo fazer a etapa 5 do resultado e conclusão à medida que eu vou obtendo os dados a partir do experimento, né? Então, esse daqui seria o meu tempo maior, né? Como você não colocou no seu documento, Juliana, os resultados das etapas, ou seja, não ficou claro com os resultados dos testes, a revisão sistemática não está no seu documento, então isso me levou a achar que você realmente, você fez, mas no documento não está. Nós não temos revisão bibliográfica, a não ser revisões, assim, bem soltas, não tá fazendo um quadro de como é que os sistemas de reabilitação computacionais, de apoio à reabilitação, em quais funcionalidades eles focam, que indicadores eles medem, né? Quais são os gaps deles, tem que estar muito documentado. Como não está, né? É fato. Então, assim, precisa isso ser colocado para rapidamente a gente fazer a qualificação, viu, o Furlan? E eu acho que a Juliana tem que focar, de forma assim, agora pragmaticamente falando, tem que focar aqui em 2 meses, enquanto estamos aí no lockdown, né, nesse período que ela não vai poder avançar nessa etapa de experimentos, tá? Precisa rapidamente ela colocar e já preparar o documento da qualificação. Em, sei lá, 1 mês, 2 meses, a gente já marcar a qualificação dela, para que ela só fique, de fato, em termos concretos, faltando os 12 meses ou 10 meses do experimento. Aí a gente já comunica para a CAPES, né, eu já vou colocar as justificativas de atraso das pesquisas do programa, como eu disse, porque a CAPES não vai contar, pelo menos ela diz que não vai contar esses atrasos nesse momento de pandemia, mas a gente precisa justificar, ter isso documentado, certo? Então, vamos focar, Juliana, sugiro que já enquanto coordenação, você escrever a sua qualificação, deixar só o capítulo de experimentos aguardando, né? Aí, professora, só uma observação, desculpa interromper, tá? O projeto eu deixei, de fato, bem enxuto para apresentação, né? Porque como era um projeto para apresentar, eu coloquei bem de forma superficial mesmo, né? Porque ele
tinha com foco lá do título, motivação, quais eram os objetivos e o plano de trabalho relacionado à metodologia, né? Então, por isso que eu não foquei muito qual era os dados relacionados à revisão sistemática e tudo. E com relação à revisão sistemática, que já foi realizada lá no início do projeto, eu pretendo finalizar um artigo voltado para ele agora até o final de março também, né? E aí revisitar para incluir esses temas que foram pontuados aqui, né? Voltado para o lado, de fato, da área da saúde, né? Então, já tem outras coisas. Perfeito, eu sei que você fez, né, mas a gente precisa chancelar, né? A gente precisa chancelar, e aí já chancelamos esse projeto, quer dizer, nós estamos aqui fazendo isso. A próxima etapa, vamos correr com a qualificação, que é justamente, porque tudo que você for fazer para a qualificação já é a sua tese, então você está aproveitando o tempo, não é nada demais. Fazemos a qualificação daqui a 1, 2 meses, o tempo aí de você escrever e colocar isso, organizar isso no documento, né, que você não entende que você não fez, concordo, entendi, mas é urgente, por quê? Porque a gente precisa chancelar que você fez, né? Você fez a etapa 1, você fez a etapa 2, né? Definiu essas questões de pesquisa. Você vê que, para a qualificação, a gente já chamar, Furlan e professor Roberto, algum membro de banca externa, né, para já ajudar a Juliana e corrigir desvios, certo? E esse vai ser... algum professor também da área da saúde, né? Para saber se o tema de fato faz sentido. Exatamente, muito importante, porque aí chamando na qualificação a gente já antecipa problemas e vai ganhando tempo nesse gap, nesse tempo que estamos, né, sem poder fazer os experimentos. É isso, pessoal, a minha contribuição. Parabéns pelo trabalho, vamos em frente. Obrigado, professora Roberta, professor Plácido, né, pelas contribuições, sem dúvida importantes. Professor Roberto, você gostaria de se pronunciar? Sim, obrigado pelo convite. O que falou o professor Plácido tem muita relevância, né? Também o que disse a professora Vladia, de la pesquisa aplicada. Nós temos um programa também de informática aplicada, né? Assim que ficamos abertos para a colaboração. Bom, você resolveu muitas de minhas perguntas, né? Que, na verdade, não, eu conheço muito bem o trabalho de Juliana, eu tinha muitas das preocupações que os professores manifestaram, mas ela estava muito preocupada de que fora consistente com o documento, a apresentação, né? De fato, as perguntas de pesquisa, em algum momento, Juliana trocou incluso o objetivo, então, pero ela queria que ficara igual ao documento, eu disse, mas isso está corrigido. Acho que é relevante, bom, quando uno olha o cronograma, uno entra, tem medo, né? Diz, a este momento, ela não vai conseguir finalizar, mas é importante que Juliana fez já um survey, né? Um survey, gostaria se você pode dizer para a banca que contempla o survey, um pequeno resumo, né, de 1 minuto do survey. Juliana. Certo. Sim, o survey que foi desenvolvido, né, foi trazendo para identificar essas características, né, do que deu certo, né, quais foram os resultados que foram satisfatórios e quais foram os problemas abordados dentre os artigos já publicados, né. Então, a gente fez uma pesquisa aí entre o ano de 2015 até 2020, sobre, basicamente, as palavras-chave, né, realidade virtual e clínica trial, para consolidar esses dados, né. Então, a nossa principal entendimento, né, era basear no PICO, né, que é uma metodologia para a gente identificar qual é a população, qual é a intervenção, qual é o período que é a aplicação e os resultados obtidos, né. Então, a gente fez essa pesquisa voltada para a realidade virtual na utilização de uma clínica trial, com problemas relacionados à disfunção neurológica, né? Então, não necessariamente somente a paralisia cerebral. E aí a gente conseguiu coletar, né, a periodicidade, faixa etária que aquele programa, né, ele é realizado,
qual é a metodologia, qual é a forma de mensuração e quais foram os dados obtidos, né? O resultado que, de fato, deu sucesso e quais foram os problemas encontrados durante a pesquisa. Então, y el tiempo también que también dura el periodo de avaliación, que nosotros nos queríamos tener claridad allí, cuál es el tiempo que he utilizado para ver una mejoría, entonces faltó esa parte. ¿Cuántos archivos fueron analizados? Foram analisados, total foram mais de 180, 190 e pouco, e foram extraídos 87 artigos, com base nos critérios que foram identificados. De fato, Juliana no quería mover la metodología. Desde mi perspectiva, nos utilizamos una triangulação de métodos, para poder identificar las actividades, mas fica muy cascada, mas ela não queria modificar. Acho que isso é importante porque faltou-se qual é a importância, da relação com outro país. Gostaria se pode falar um pouco disso, voltando hacia o começo, da colaboração. Então, basicamente para a gente, principalmente nessa parte da identificação do perfil de profissionais, até como o professor Plácido comentou, era para saber se a realidade que a gente tem no Brasil ela é similar a outras áreas, a outras regiões do mundo. Então, a gente acabou relatando aqui um pouco mais para a América Latina, até pela proximidade que a gente tem em relação à região continental, e também que o professor Roberto ele já tem expertise também nessa área e me ajudou principalmente com relação ao conteúdo metodológico e o apoio que tem com os profissionais da área da saúde, Então, principalmente nessa relevância, e uma versão inicial da nossa metodologia, principalmente relacionada à aplicação, nós tínhamos planejado a aplicação de 3 meses aqui no NAMI e 3 meses lá em Valparaíso, no núcleo de atendimento médico de lá, para que a gente pudesse fazer uma comparação regional desses resultados, para saber se de fato é coerente e se isso os dados que a gente está obtendo de fato é um conceito geral e não só um contexto relacionado a uma região específica. Se consigo aportar somente uma coisa, originalmente, antes do COVID, Juliana tinha que estar um ano ou um semestre no Valparaíso. Por quê? Porque ia trabalhar com um centro médico da uma universidade estadual, Eu trabalho na universidade estadual. Então, isso era originalmente, mas... Foi previsto para março do ano passado, professor? Sim, era para março, Isso era originalmente, a avaliação ia ser com um grupo bastante grande, tá? Então, o COVID mudou todo, Nossa realidade, Então, para finalizar, minha última pergunta tem que ver com os riscos, tá? Já temos um risco inicial, o qual é a experimentação que você havia planejado no começo. Já não é possível, Vocês estão com lockdown, nós estamos novamente muito cerca de entrar nesse mesmo estado, Então, quais são os principais riscos que você consegue identificar que estén relacionados com sua tese, Sim. O meu problema agora é, de fato, não conseguir aplicar pesquisação, Então, a gente tentou postergar esse um ano, Foi até solicitado formalmente, essa extensão do prazo, por conta desses impedimentos. E o risco é porque a gente está numa segunda onda, muito maior de Covid agora. A gente entrou hoje em lockdown novamente, Então, eu entendo que essa situação é uma coisa que, até chegar de fato a vacinação para todos os públicos e tudo, pode ser um empecilho, Então,
Esse é o meu principal risco, né, de não conseguir fazer essa aplicação. E aí, eu não sei se já entra nessa sugestão de, caso a gente não consiga identificar dentro do contexto que a gente tem, né, um tempo hábil para isso, a gente mudar a estrutura da metodologia, da classificação da pesquisa, né, relacionada ao procedimento. Então, em vez de trabalhar com uma pesquisação, a gente trabalhar com um estudo de caso, né, com a utilização da ferramenta com os profissionais, né, com os estudantes da área da psicologia, que já estão envolvidos dentro do processo, incluir convidar outros voluntários para fazer isso, para não afetar o público de crianças com paralisia cerebral, até para não condicioná-las a um outro risco, né. Obrigado, Juliana. Obrigado, professora Vladia, professor Furlan, professor Plácido, por el convite, né? Não tenho mais Obrigado, perguntas. professor. Ok, obrigado, professor Roberto. Boas contribuições também, né, esclarecendo alguns pontos. Daria 5 segundos aí para alguém da plateia se pronunciar, contando a partir de agora. Né? 5, já. Já deu. Pronto. Passados 5 segundos, ninguém se pronunciou, né, então a gente gostaria de fazer a nossa reunião entre a banca para decidir a aprovação ou não do seu projeto. Ok? Então, acho que por WhatsApp é mais prático, né? Fazer uma ligação. Pode ser, Fernando. Pode Você ser? aqui. Vou parar aqui o compartilhamento. Juliana, manda aí o contato do professor Roberto, por favor. Tá certo. Tirei aqui. Eu tirei aqui o WhatsApp, só um minuto. Mandei, professor. Juliana, compartilhei para mim. Oi, professor Roberto? Sim? Você compartilhou alguma coisa? Né? Não, eu mandei para o WhatsApp do professor Furlan, o seu WhatsApp. Ok. Vale. Acho que a consideração Obrigado. vai ser por lá, né? Então. Tá, obrigado. Só adicionando seu número aqui, meus contatos, para poder ligar. Você me escuta? Sim, estou escutando. Só ligar a câmera aqui, só para a gente se ver, e aí a gente contactar também os outros. Deixa eu ver aqui. Adicionar mais pessoas aqui. Bom dia. Bom dia. Só Você tem ligado o microfone, né? Exatamente, esqueci.
Muito bem, Juliana. Parabéns, viu, pelo trabalho. Tá show. Obrigada, Jane. Bom, retornamos, esperando a professora Vlad e o professor Plácido retornarem. Já estou aqui. Estou aguardando o Plácido, acho que ele está com um probleminha de internet. Uhum. Para a gente encerrar a sessão. Ok, voltei aqui. Foi do celular, a ligação caiu e aí aqui ficou normal. Acontece. Ontem eu estava ao contrário, o celular estava funcionando e a internet e o computador não queria acessar, mas enfim. Né? Isso é coisa de Juliana, usuário, viu, professor Plácido? Saturando tudo, o sistema tão... Bom, Juliana, depois de uma discussão ferrenha, né, seu projeto foi aprovado. Obviamente, a gente vai acatar todas as recomendações da banca. Né? Só agradecer, né, a opinião de vocês, a contribuição. Agradecer ao professor Roberto pela presença, pelas contribuições também, pelo esclarecimento de alguns pontos. E acho que é isso. Né? Parabéns. Vamos continuar trabalhando aí, tentando acelerar, como a professora Valéria pediu, para a gente terminar no tempo, sem percalços aqui. Tá, João. Eu agradeço a banca. Né, obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade de todos, né, nessa manhã, acho que mais de 1h30, né, de encontro. Né, agradecer ao professor Plácido, que já sabe que é um querido, né, me acompanha desde o início do mestrado, né, já passou por muita coisa, né, professor? Professor Furlan, né, pela disponibilidade também, se tornar orientador, o professor Roberto, que também já me acompanha há mais de 2 anos, e a professora Vlad, né, apesar de ter pouco contato, né, mas é uma querida dentro do programa, né, a gente já teve alguns contatos, né, em outras situações, e eu acredito, eu anotei tudo, né, vou dar mais uma revisada também na gravação posteriormente, e fazer o máximo para dar celeridade para já fazer a qualificação com base nos dados que a gente já tem. Isso. Eu acho que é isso, Juliana. Foca na qualificação enquanto a gente está em lockdown, né? E aí, um mês e meio, você defende isso, aí você fica realmente... Aí tenta apresentar um cronograma detalhado dos experimentos. Claro que numa perspectiva, cenário otimista, pessimista. Sim. Em vários cenários.
No caso, eu poderia colocar, isso já é quase uma pergunta, poderia colocar as duas opções de método de procedimento, tanto o que eu já coloquei, né, que é a pesquisação, quanto um plano B, que seria a parte do estudo de caso? Acho que sim. Acho que sim. Por quê? Porque o nosso cenário é de total incerteza, né? A gente não tem realmente noção. Mas, assim, já vai vendo lá no NAMI, porque eu acho que como os profissionais de saúde estão vacinados, né, Juliana? Pelo menos daqui a 2 meses, teoricamente, já tem aí uma imunidade, né, que eles já estão na segunda dose, pode ser que você já possa voltar com os experimentos, né, com as reuniões com eles. E algumas crianças já podem ter voltado para as sessões, né, de tratamento, porque ficaram muito tempo paradas. E aí, enfim, eu acho que tem que revisitar aí para ver o cenário concreto, né, de como você pode aplicar. A partir de abril, não sei, abril, maio, tá bom? Traz muito risco, né? E eu tenho uma preocupação muito grande também, porque meu marido é médico, né? E ele trabalha, ele dá plantão uma vez por semana em Quixeramobim, junto com a UTI. E lá eles atendem todos os tipos de profissional, inclusive Covid, né? Então ele pegou Covid há 3 semanas atrás, né? Pós um plantão. Então eu tenho muito receio, porque ele está vacinado e ainda teve alguns sintomas, acredito que porque não tinha tomado as 2 vacinas ainda, né? As 2 doses. Mas eu fico suscetível, né, a pegar e correr o risco de passar para esses pacientes, né? Então é um risco que tem que ser considerado também. Apesar de estar muito tempo em casa, né, mas o meu marido chega do trabalho e pode acabar pegando, né. Eu não peguei, né, nessa leva, né, que ele acabou contaminando por Covid, até por uma situação que eu estava em Viçosa, né, meu pai, acho que eu já comentei com alguns, né, meu pai teve câncer ano passado, teve um processo, né, oneroso aí de cirurgia, a gente está com um processo também retardado, né, que ele deveria estar fazendo radioterapia e não está por conta da situação que a gente está vivendo, né, até para evitar o risco. E eu estava em Viçosa quando ele teve esses sintomas, né, então foi uma sorte que eu tive de não estar com ele no momento que apareceu esses sintomas, né, mas é um risco. Ótimo, mas vai dar certo. Tem que dar, né? Sim. Então, pronto, isso. Muito obrigada. Então, obrigado a todos pela presença. Encerramos por aqui. Tá, joia. Obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau. A todos, saúde e paz. Um abraço, Alisson. Até mais. Até mais. Um abraço. Alisson. Ao público. Parabéns.